Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, Lista para Masmorras. Título original, Dungeon Checklist. Escrito originalmente por Arnold Kemp, no seu blog intitulado Goblin Punch, em 18 de janeiro de 2016. Às vezes, eu crio masmorras. Hoje eu escrevi uma lista de coisas para colocar numa masmorra. Os primeiros itens são bastante óbvios, mas ainda é bom enumerar o seu uso. Como usar esta lista? Leia isso uma vez antes de criar sua masmorra. E então, leia de novo quando terminar, para ter certeza que você pegou tudo. Número 1. Algo para roubar. Em primeiro lugar, tesouro. Dá aos jogadores uma razão para adentrar a masmorra. Pensando em metagame, tesouro é dinheiro, dinheiro é XP, e XP está ligado à ideia de progressão de personagem. É o principal impulsionador do sistema. 2 pontos. Primeiro, lembre-se de que tesouro não precisa ser tesouro. Ele pode ser trecos brilhantes, como velhas moedas sem graça, ou o sutiã de latão com joias da rainha zumbi. Conhecimento, como onde encontrar mais tesouro, ou informação que você pode utilizar para chantagear o rei. Ou até mesmo um sábio que pode responder a uma única pergunta com honestidade. Amizade, como um verme púrpura amoroso que segue você por aí e te protege quando ele está com fome ou um pouco entediado. Ocasionalmente, ele deixa sacos de ovos espalhados para que você os fertilize, e fica nervoso se você não sentar em cima deles por pelo menos 1 hora. Mercadorias, como uma carroça cheia de chá, valendo 10.000 peças de ouro. Quando eu distribuo grandes pacotes de mercadorias como tesouro, eu dou metade do XP agora e a outra metade do XP quando eles são vendidos. Eu simplesmente adoro a ideia de uma campanha mercantil. Territorial, como uma torre que os jogadores podem reivindicar como sua, ou um apartamento numa área nobre da cidade, e as chances de serem apunhalados enquanto dormem diminuem drasticamente. Trecos úteis para aventuras, como uma espada mágica, pergaminho de borrar o sol ou um paraquedas. Segundo, tesouro também conta histórias. Cubra seu tesouro com símbolos religiosos, consagre-o com sangue de troll. Não deixe que suas moedas sejam moedas. Número 2. Algo para matar. Isso é bem óbvio. É claro que há coisas ameaçadoras na masmorra. Tem que haver algum desafio, caso contrário, não é uma masmorra. O jeito mais simples de fazer isso é usando coisas que estão tentando te matar. Sim, existem masmorras sem monstros baseadas em armadilhas. Elas são legais, mas é por isso que essa lista está escrita com lápis e não em pedra. Há muitas maneiras de tornar os combates com os monstros, mesmo os mais básicos, algo mais interessante. Lembre-se também que as masmorras contam suas histórias através de substantivos. A história da masmorra normalmente é contada através da escolha dos monstros. Por que usar orcs quando você pode usar versões degeneradas e canibais de anões que originalmente habitavam o local? E da descrição dessas criaturas. Um zumbi coberto de craca, um golem de ferro carbonizado por fogo de dragão, os retalhos de uma armadura élfica que os goblins estão vestindo, o rifle cajado élfico que por algum motivo um dos goblins possui. Exemplos: 2d6 orcs, 3d6 homens de lama. Número 3. Algo para matar você. Masmorras são criadas para serem vencidas. É por isso que nós não as enchemos com obstáculos inescapáveis. Pedras caem, todo mundo morre. Ou barreiras impenetráveis. Sinto muito, a masmorra inteira está envolvida numa cúpula de adamantina, vocês não conseguem entrar. Porém, masmorras precisam passar a sensação de que foram criadas para serem invencíveis. É importante sentir que isso não é só uma pista de boliche onde o mestre coloca os pinos para os jogadores derrubarem. Você precisa ter elementos mortais na sua masmorra mortal para que ela passe a sensação de ser mortal. Siga apenas essas 2 regras importantes. Tente seguir pelo menos uma delas. Rotule seus trecos mortais como tal. Um dragão dormindo.
uma porta barricada pelo lado dos jogadores com uma placa avisando sobre aranhas mortais. Essas coisas já se parecem mortais de longe. Uma chance de escapar. Talvez o dragão não caiba nos túneis menores ao redor do seu covil. Talvez a mantícora esteja acorrentada a uma pedra. Ambos os pontos servem à mesma função. Eles permitem que os jogadores escolham suas próprias batalhas. Algo que você não consegue fazer em um jogo linear nos trilhos, entre aspas. Acho que é por isso que muitas pessoas da OSR odeiam lutas contra chefões, porque elas são a única batalha na masmorra que é obrigatória. Monstros horríveis que podem ser evitados dão agência aos jogadores e permitem que eles sejam arquitetos de seu próprio fim. Observação. Eu acho que todos os combates deveriam ser escapáveis, às vezes com algum custo, deixando para trás comida, ouro, talvez um personagem do jogador ou um auxiliar morto. Na minha experiência, personagens dos jogadores se matam com frequência suficiente, mesmo que os inimigos nem saiam das salas nas quais estão. Além disso, colocar monstros invencíveis, entre aspas, na sua masmorra, também permite que sua masmorra seja autorregulável. Um grupo de nível 1 irá apenas passar de fininho pelo dragão, enquanto o grupo de nível 6 talvez considere lutar com ele para poder roubar o tesouro no qual está dormindo em cima. E, simples assim, uma masmorra se torna apropriada para grupos de nível 1 e também para grupos de nível 6. E essa é outra razão pela qual eu acho que jogos OSR têm uma ampla gama de níveis adequados, entre aspas. É tão fácil quanto esperado que os jogadores fujam das batalhas que eles não podem vencer. Número 4. Caminhos alternativos. Caminhos alternativos permitem que grupos diferentes experienciem a masmorra de formas distintas. É um randomizador, similar ao que você conseguiria se pedisse salas de masmorra a um gerador de números aleatórios. E ele impede que você, o mestre, fique entediado. Agência do jogador. Os jogadores podem escolher o caminho para o qual estejam mais preparados. Um grupo com 2 clérigos pode escolher o túnel infestado de zumbis, e o grupo com apoio aéreo pode aterrissar no pátio. Isso também ajuda a masmorra a ser um pouco autoajustável. Jogadores mais confiantes podem enfrentar a porta dianteira, enquanto grupos de níveis mais baixos se esgueiram ao redor pelo lado de fora. Isso permite que os grupos evitem salas que eles não gostam. Parte da filosofia da OSR, do modo como eu enxergo, é a capacidade de evitar combates. Se um grupo não quer lutar contra uma sala cheia de esqueletos arqueiros enterrados nas paredes, especialmente depois que eles foram cegados na última sala, eles podem recuar e encontrar outra entrada. É uma opção que eles têm. A última razão para ter múltiplos caminhos é permitir a mestrificação de masmorras. Nota: Dungeon Mastery no original. Aqui, o autor faz brincadeira com o termo Dungeon Master, ou DM, um termo comum em inglês para se referir ao mestre do jogo dos RPGs. Eu não quero dizer mestragem de jogo. Quero dizer que, à medida que os jogadores aprendem mais sobre a masmorra, eles se tornam melhores em se aproveitar de sua geografia. Eles podem atrair o verme de carniça para a armadilha de alçapão que eles sabem que está lá. Eles podem recuar para um caminho em loop, ao invés de recuar para salas inexploradas. Uma tática sempre perigosa. Ao mesmo tempo, não inclua caminhos aleatórios só porque sim. Quanto mais caminhos você adiciona, menos linearidade haverá na sua masmorra. E às vezes, você quer linearidade, principalmente quando isso envolve ensinar coisas aos jogadores ou dar pistas. Às vezes, você quer mostrar aos jogadores o corredor estranhamente limpo antes deles esbarrarem com o cubo gelatinoso. Talvez você queira que eles encontrem os zumbis com mãos de gancho antes deles encontrarem a sala das mãos rastejantes ambulantes. Não há nada de errado com um pouco de linearidade se você estiver acrescentando isso por alguma razão. Eu ainda acho que uma masmorra fortemente ramificada deva ser a suposição padrão, mas seções lineares de uma masmorra são um pecado venial, não um pecado mortal. Número 5. Alguém para conversar. As pessoas esquecem desse ponto. Porém, este é o que eu mais me importo. Me importo tanto para usar caps lock. Toda masmorra precisa ter alguém para conversar. É um jogo de interpretação de papéis. NPCs são a maneira mais simples e mais fácil de dar profundidade à sua masmorra. É fácil, porque todo mundo
sabe como interpretar um Goblin prisioneiro genérico e tem uma boa ideia de quais informações ou serviços aquele Goblin prisioneiro pode oferecer. E isso traz profundidade, porque há diversas formas de como o grupo pode usar o Goblin prisioneiro. Não há praticamente nenhuma extensão de linguiça. Você não precisa inventar novas mecânicas e praticamente não gasta espaço ao escrever: há um Goblin numa jaula, seu nome é Zerglum e ele foi preso por seus colegas por ter liberado os ratos. O problema é que muitas masmorras são cofres de tesouros, tumbas e minas abandonadas. A única criatura que normalmente se encontra nesses locais são mortos-vivos, golems, limos e vermes com cadeias alimentares ambíguas. Nenhum desses é conhecido por ser tagarela. Então, aqui estão algumas opções. Grupo de aventureiros rivais. Goblins nunca precisam de uma justificativa. Efeito mágico, como um feitiço de boca mágica, tagarela ou algo assim. Ninfa do cemitério. Fantasmas. Criam do tipo simpático. Todo mundo espera que eles sejam babacas. Uma cabeça de ghoul apoiada numa prateleira. Ela consegue falar se você soprar pelo buraco do pescoço. Um velhinho preso em uma pintura. Se comunica através de pinturas. Um demônio preso em um espelho. Se comunica repetindo as frases de quem fala com ele. Uma máquina de guerra antiga aprisionada por uma mina em estase. Procura inimigos que morreram há milhares de anos atrás. Irá se autodestruir quando descobrir que perdeu a guerra. Considere dar feitiços como falar com os mortos ou falar com fechaduras aos seus jogadores. Masmorras normalmente possuem essas coisas. Súcubo demoníaca passou os últimos 1000 anos em uma cama, aprisionada por fios de prata tecidos em círculos no lençol. Bárbaros montando pterodáctilos que estão saqueando o local. Um mago deslocado temporalmente, preso em um paradoxo enquanto explorava o local. Reseta a cada 3 minutos. Número 6. Algo para experimentar. Além de algo que provavelmente vai descer o cacete no grupo, eu acho que esse é o ponto mais OSR da lista. São coisas inexplicáveis, o estranho e o desconhecido. E não quero dizer desconhecido no sentido de que uma poção não identificada é desconhecida. Quero dizer algo que introduza uma nova camada no jogo. Por exemplo, uma sala com 2 portas de tamanhos diferentes. Tudo que é colocado na porta pequena emerge da porta grande com o dobro do tamanho e vice-versa. Tudo que atravessa a mesma porta 2 vezes na mesma direção, aumentando 2 vezes, diminuindo 2 vezes, recebe consequências terríveis. Um pedestal. Qualquer coisa colocada sobre ele se torna algo oposto. Então, o oposto de uma espada é um machado. Mas e qual é o oposto de uma banana? Um esqueleto de metal. Se um crânio é colocado em cima dele, falar com os mortos é conjurado sobre ele. Poços dos desejos, que são portais para outras pequenas lagoas da masmorra. Aonde o portal leva é determinado por qual item você joga no poço antes de entrar nele. Moedas de cobre, moedas de prata, moedas de ouro, gemas e flechas levam a lugares distintos. Uma máquina que transforma produtos processados em matéria bruta e matéria bruta em munições. Um relógio solar que controla o sol. Um golem barco que foge de barulhos altos. Você pode direcionar seu movimento ficando na parte de trás e gritando. 2 buracos numa parede. Se 2 membros são colocados nos buracos, eles são trocados. Se apenas um membro é colocado no buraco, ele é amputado. Pode ser utilizado para acoplar novos membros em pessoas amputadas. Há uma coincidência aqui com itens mágicos. Também há coincidências com coisas não mágicas. Também há coincidências com combate, porque alguns combates podem ser como quebra-cabeças, ou podem depender de novas regras e condições de vitória. Combate, para jogadores experientes, em sua maioria, é um problema já resolvido. Trecos estranhos são importantes porque dão aos jogadores um problema não resolvido. Os jogadores sabem como tirar melhor proveito de seus ataques e habilidades. Claro, você pode sacudir um pouco as coisas e forçá-los a pensar em táticas diferentes, mas, na maior parte dos casos, eles já sabem como utilizar os seus personagens da melhor forma. Afinal de contas, eles já vêm praticando isso por vários níveis de personagem. É importante deixar que seus jogadores pratiquem as coisas nas quais eles são bons, ou seja, combater com seus personagens. Mas também é importante jogar umas chaves inglesas nas engrenagens. Trecos estranhos seguem suas próprias regras. De uma hora para outra, os jogadores não sabem como resolver um tal problema e eles têm que descobrir de novo. Pontos extras
se for algo que tem o potencial de desbalancear o seu jogo. Nada dá a um jogador mais agência do que a habilidade de tirar completamente o seu cenário dos trilhos, não que você precise ir tão longe. Mais pontos extras se for algo que, à primeira vista, provavelmente irá machucar os jogadores, mas que pode ser usado para o seu benefício uma vez que eles entendam como aquilo funciona. Uma última mordomiazinha. Isso dá aos personagens de nível 1 a chance de serem jogadores de nível 10. Qualquer pessoa pode colocar um braço num buraco na parede e qualquer pessoa pode deduzir o que aquilo faz. Trecos estranhos normalmente apresentam ameaças e recompensas que independem do nível do grupo. Nota: Level Agnostic no original. Uma brincadeira com o termo System Agnostic, ou independente do sistema, que é utilizado para descrever uma aventura ou algum material de RPG que não tem o seu uso restrito a um sistema de RPG específico. Número 7. Algo que os jogadores provavelmente não irão encontrar. Este ponto talvez seja controverso. Por que colocar coisas na sua masmorra que os seus jogadores não irão encontrar? Primeiro, você não precisa colocar muitas coisas na masmorra. Apenas algumas palavras aqui e ali para recompensar os jogadores que são mais minuciosos. Por exemplo, dentro do estômago do Vorme Púrpura há uma bolsa do infinito, cheia com 1000 galões de ácido estomacal de Vorme Púrpura. Ou então, o Capitão Pirata tem uma barra de ouro escondida na sua perna postiça, envolvida em feltro para que não fique retinindo. Não é como se você estivesse criando várias salas legais que ninguém vai apreciar. Quer dizer, às vezes eu faço isso. Eu acho que é importante esconder coisas porque há um prazer sincero em explorar e testar os limites. Se todas as coisas na masmorra são óbvias, por que se importar com o que está no fundo do poço? Há algo interessante enterrado debaixo de toda essa lama? Jogadores que não têm tempo ou recursos para explorar 100% a masmorra, e eles não deveriam ter, sempre sairão com uma sensação de enormidade, de que sempre haveria mais a ser encontrado. Claro, completude é uma sensação boa, mas maravilhamento também é. Eu gosto de recompensar pessoas que são boas no jogo. E ser bom em encontrar coisas, pensando onde elas podem estar, explorando esses locais apesar dos riscos envolvidos, é uma das formas que o jogador pode ser bom em D&D. Eu já escrevi sobre isso antes, nesse link. Esse ponto deve ser um espectro. Algumas coisas, a maioria das coisas, deve estar a céu aberto. Algumas coisas devem estar escondidas por detrás das cortinas. E algumas coisas devem estar profundamente enfiadas nas dobras da masmorra. Então sim, da próxima vez que você for decorar uma sala com um mural de um rei derrotado prestando tributo ao seu conquistador, coloque de fato um baú com tesouros nas paredes atrás da pintura de um baú com tesouros. Eu mestrei essa masmorra 3 vezes e ninguém encontrou ele. Eu fico animadinho toda vez que eu descrevo isso para os jogadores. Também há esqueletos mortos-vivos enterrados na parede atrás das pinturas de esqueletos. Ninguém nunca os encontrou também. Mas, um dia, um grupo com a dose certa de ganância, esperteza e paciência irá encontrá-los. E isso vai ser incrível. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. Estamos aqui para mais uma discussão em Tomos Revelados com uma dobradinha Arnold Camp do Goblin Punch. Dessa vez com o tema de masmorras. E estamos aqui novamente com ele, o homem das ilustrações, dos mapas, nosso amigo Miguel Minkdente. E aí, galera, e aí, Felipe? Vamos nessa, cara. Mais um texto muito irado. E, pô, vai ser um baita papo. Bem, então seguimos aqui no Tomos Revelados tentando dar mais espaço para esse estilo de design, estilo de jogo das masmorras, das famosas dungeons. Um estilo de jogo muito querido pela galera da OSR e que vem caindo um pouco em desuso, porque, né, eu acho que as masmorras foram associadas a um estilo de jogo menos narrativo. Uhum. O pessoal está associando, então, um jogo de masmorra um jogo mais matar, pilhar, destruir, um jogo mais voltado para desafios, como a galera da OSR gosta de falar. Mas, bem, esse texto é legal para ver, né, que, na verdade, tem muito espaço criativo dentro da masmorra para você explorar, não só matar, não só pegar loot, mas vocês viram aí que tem pontos sobre roleplay, pontos sobre puzzle. E com os exemplos que o Arnold Camp vai mostrando no texto, a gente vai vendo como que a gente pode explorar esse ambiente da masmorra de várias formas. Pelo menos eu fico lendo isso daqui
e fico muito querendo jogar, explorar a masmorra de formas diferentes. Enfim, vamos falar mais sobre isso no texto de hoje. Bem, sobre o autor, Arnold Kemp, e sobre o Goblin Punch, a gente falou no episódio anterior, quando a gente falou do texto Impacto. Então, se vocês quiserem ouvir um pouco mais demoradamente sobre quem é Arnold Kemp, um pouco mais sobre o estilo do blog dele, vocês podem ir lá conferir. Mas, aqui pra gente fica, então, a observação de que Arnold Kemp é esse cara que escreveu esse blog, Goblin Punch, desde 2012. É um cara ligado ao OSR, escreveu mais de 600 posts. E aqui temos ele no seu melhor estilo resumão, que é uma das características que eu gosto muito do texto dele. Primeiro, então, essa coisa de organizar em tópicos bem objetivos, bem diretos. E o segundo ponto seria, então, essa coisa de elencar exemplos e trazer uns pontos bem criativos. Eu acho que essa é uma coisa muito legal do texto dele, né? Tá te dando sempre alguns cenários de jogo que são aquelas fagulhas para acender a sua criatividade. E isso para mim é muito legal e sempre que eu saio de um texto dele, eu saio com essa vontade de jogar, uma vontade renovada de pensar sobre RPG e criar alguma coisa e botar a mão na massa, né? Então acho que o Arnold Kemp é um cara bom para isso. Você ler, organizar suas ideias já com um ânimo revigorado para jogar. É, cara, dá pra sentir muito que é o cara que tá escrevendo, tipo, naquele hype da criação, né? O cara, ele real traz um pouco da teoria, do contexto e dá-lhe exemplo, né? Isso é muito bom, cara. Basicamente, esse texto é um grande checklist, dá pro cara imprimir e toda vez que for planejar uma dungeon e dando check ali. Então, que até recomenda, né? Pra ler antes de planejar e ler depois pra ver se não passou nada. Então, pô, é um baita material. Exatamente. Não é à toa que o próprio nome em inglês é esse, né? Dungeon Checklist. E é de fato uma ideia, então, de você compartilhar com as outras pessoas esses pré-requisitos, né? Os pré-requisitos Goblin Punch para um dungeon. E aí, né? Então, um pequeno aviso antes de começar seria que, apesar do Arnold Kemp estar propondo 7 pontos e tal, não necessariamente uma dungeon, para ser uma dungeon ou para ser uma boa dungeon, necessariamente precisa ter esses 7 pontos, né? São os 7 pontos do Arnold Kemp que, no geral, seriam legais de ter uma masmorra. Mas, como sempre, existe então essa ideia de que o texto do Arnold Kemp está enviesado por um estilo de jogo, que é o estilo de jogo OSR. Então, algumas coisas do que ele vai falar estão pressupondo algumas experiências de jogo específicas, né? Por exemplo, ponto 1, ele está falando, né? Ah, por que é tão importante ter tesouro? Porque tesouro igual XP. E aí isso é obviamente ele falando, né? Que existe um sistema por trás do jogo dele, que é esse sistema que está ligado a, por exemplo, Old School Essentials, que está ligado às primeiras edições do D&D, onde o XP estava mais ligado ao ouro do que para matar monstros, coisas desse tipo. E é uma das coisas fundamentais aí do OSR. Então, é isso, né? Um pequeno parênteses para dizer que não é para levar tudo ao pé da letra e que o texto, então, aqui está enviesado para essa ideia de um jogo no estilo OSR e tal. Mas é bom para a gente pensar, né, sobre esse estilo de masmorra, que é um estilo que pode ser usado aí para outros estilos de jogo, né? Por exemplo, eu e Miguel estamos jogando uma campanha de Dungeon World e muitas dessas coisas aqui, lendo esse texto, acho que o Miguel vai concordar comigo, fazem sentido para um jogo num estilo mais narrativista também, né? É, exato, cara. Eu até acho que, da mesma forma que não precisa ter os 7, levar tudo ao pé da letra, né? Eu também acho que o aspecto masmorra também não precisa travar só nisso, de, beleza, isso daqui só faz contexto no sentido de jogar um dungeon crawl. Não, na verdade, tipo, cabe em outros modelos de game, né? Tanto que nesse que a gente tá jogando Dungeon World, que é um pouco mais narrativista, mas em situações, tipo, pô, essa sessão a gente vai invadir um castelo, pô, deixa eu dar uma pensada aqui no que dá pra explorar, ou, enfim, floresta e coisas mais abertas, não precisa ter o caráter caverna, o caráter salas sequenciais, né? São tópicos que dá pra expandir e usar de forma criativa em outros contextos também. Cara, bem pensado, bem colocado. Porque então, quando a gente fala masmorra, é uma coisa que a gente já está associando, então, na verdade, a um espaço de aventura, né? Uhum. Que muitos RPGs de exploração, eles têm meio que 3 momentos, né? Tem o momento vila, momento onde você está numa coisa de um assentamento, momento viagem pelo mapa, onde normalmente está fazendo ali um hex crawl, um point crawl, alguma coisa assim, que está explorando o mapa como se fosse um ponto de vista macro. E aí tem então esse momento da exploração mais específica, que é um tempo mais contado milimetricamente, passo a passo ali, minuto a minuto, que seria então o espaço do Dungeon Crawl. Então, quando a gente fala masmorra, não necessariamente, como o Miguel tá falando, a gente não tá falando de uma caverna, de literalmente uma masmorra nas profundezas de um castelo ou algo do tipo. Mas então, esse espaço de aventura onde o tempo está correndo
mais devagar, onde é mais perigoso se estar, que normalmente tem essa interação, né, de entrar em salas, vasculhar a sala, investigar, abrir portas. E tem um cara, o Brad Kerr, que ele faz um podcast chamado Between Two Cairns, né, que é do criador do Cairn, do RPG Cairn, e ele é o co-host do podcast. E uma coisa que ele fala que eu acho muito engraçada, mas que é muito verdade, é que esse estilo de jogo do Dungeon Crawl, ele chama de Door D&D, tipo D&D de portas, porque é um pouco isso, né? Existe o D&D de portas, que é esse D&D que está associado mais ao estilo clássico, ao estilo da OSR, que é ficar abrindo porta e ver o que está atrás, dessa dinâmica de mistério, de exploração, diz ele, está associado a abrir portas, né? E tem vários outros estilos de D&D, mas ele fala, às vezes eu só quero entrar num espaço e descobrir que espaço estranho é esse, abrir umas portas, ver o que está atrás dessas portas e cair em umas armadilhas. Uhum. Um estilo de dungeon crawl, mas um estilo então de exploração. Estaria as coisas meio que ligadas assim. Bem, sobre o texto, né? Já entramos aqui nos nossos pontos. Como eu disse, eu acho que esse texto, além de apresentar esses pontos importantes para você criar ou você preparar a sua masmorra, mas também propor, então, exemplos que inspiram o seu jogo. Algo que você vai ler ali, então, por exemplo, algo para roubar. Mas como assim algo para roubar? O que você vai roubar? Como você vai roubar? O que está envolvido nisso? Por que isso é interessante? Né? Então, é isso que eu acho que é legal do texto dele. Né? Não é só uma lista de faz porque eu estou dizendo que é melhor, mas ele te mostrando, então, exatamente alguns exemplos para você ler e pensar, nossa, pô, muito legal, verdade, é isso mesmo. Então, eu acho que é meio que um mapa mental, né, esse texto. Você lê e você pode pensar, concorda ou não concorda. Algo para roubar, pô, não me parece tão interessante, deixa eu ler os exemplos. E aí, se você lê um exemplo, deu aquele estalo e você pensou, nossa, que legal. É isso, então é um dos pontos que para você, provavelmente, vai ser forte e vai ser interessante colocar no seu jogo. Então, ponto número 1 seria, então, o algo para roubar. E é aquela pergunta, né, do porquê que os personagens dos jogadores estão entrando na masmorra. Tem a ver com um dos motivos, eu acho, né, do porquê estar numa masmorra. Porque isso que eu tô falando para mim é um dos motivos mais importantes. Por que os jogadores estão entrando num lugar perigoso, cheio de monstros, cheio de armadilhas, e não estão em casa tomando uma sopa quentinha debaixo do cobertor? Uhum. O que deu na telha dos personagens dos jogadores para entrar nesse lugar perigoso, né? Então, o ponto 1 ele responde com o linguajar ali da OSR, que é por que pegar tesouro igual XP. Só que mais do que isso, né? A masmorra, então, ele tem que ter algo para roubar ou algo para conseguir. Você tem que conseguir alguma coisa, né? A gente está falando aqui, então, do loot, dessa experiência de ganhar alguma coisa. O que você pode ganhar numa masmorra? Não só ouro, não só tesouro, mas você pode, de repente, conseguir algum segredo. A masmorra é, sei lá, uma torre de um mago que desapareceu e lá tem os tomos secretos do mago que desapareceu 100 anos atrás e tá cheio de armadilhas mágicas, porém, se você conseguir chegar na biblioteca dele, você vai ter conhecimentos e segredos do universo. Você tá entrando na masmorra de repente, então, para salvar alguém, por exemplo, aí como tem na aventura The Sunless Citadel, né, Cidadela Sem Sol, que é uma aventura clássica da terceira edição do D&D, que você tá indo então numa missão de resgate, procurando aventureiros que foram nesse lugar fazer alguma coisa, mas não conseguiram. Às vezes, então, você está indo para uma masmorra para tentar livrar aquele local de criaturas malignas, que é uma coisa meio comum também nesse tipo de aventura, né? Vamos pensar em, sei lá, a aventura Village of Homelet, uma outra dessas clássicas do D&D, que vinha na caixa básica do D&D de 1970 e poucos. Um forte abandonado, onde tinha um culto maligno, certas criaturas ainda estão lá, e além de você, então, ir lá e querer expulsar essas criaturas malignas de lá, existe essa ideia, então, de que a masmorra também é um lugar importante. Nesse caso lá da Village of Homelet, é um forte abandonado. Imagina, tem um forte abandonado. Você vai expulsar criaturas malignas de lá e conseguir não roubar só os tesouros que estão ali largados, coisas que aquele culto maligno deixou para trás, mas, pô, você vai limpar o espaço e conseguir para você um QG para os seus aventureiros. Agora você tem um forte e a partir dali o jogo muda completamente, né? Inclusive, esse era um loop de jogo muito comum nas edições antigas do D&D. O Old School Essentials traz isso um pouco de volta, né? De que de nível 1 ao 8 ali você é esse aventureiro que está entrando nas masmorras para pegar dinheiro e para subir de nível. Porém, em determinado momento, supõe-se que o seu personagem ele está migrando de um espaço de jogo meio micro para um espaço de jogo macro, né? Está entrando, como a gente falou no outro episódio, né? Da micropolítica de fazer ali interação entre as facções das criaturas, mais para macro. Agora você é o dono de um forte, você interage com
com os reinos locais, tá dominando uma área, agora você tem um feudo, agora você é um senhor feudal, você pode ter um exército. Olha só como algo para roubar, ele vai escalando, né, nesse sentido. Se você pensar, então, de acúmulo de tesouro, acúmulo de poder, né, tem algo a ver com isso aí também, né. Cara, não, essa parte de conquista é real. Não tem nada que tira mais o impacto, né, que nem o episódio anterior, do que tu entrar num lugar também sem uma motivação, né? Tipo, o que rola muito, às vezes a gente fica, tipo, sei lá, 2, 3 sessões, quando a gente retoma no meio do Dungeon Crawl, tipo, fica sem fazer um game por 3 sessões, quando volta, fica aquela sensação de, tipo, tá, a gente tá aqui, mas por que mesmo que a gente veio? Qual que é a moral, né? Tipo, fica até meio perdido. Então acho que essa ideia de tu ter um motivador pra entrar e algo que tu tire ao sair, tipo, não precisa necessariamente ser algo físico, né? Mas tipo, uma conquista, é aquele ponto que a gente falou sobre transformar os personagens, né? Querendo ou não, na USR o ouro vira XP, mas a gente vai ver ao longo desse papo aqui que tem N outras formas de transformar o personagem, de impactar os personagens, pra quando eles saírem, eles conquistarem aquilo que motivou eles a entrar, né? Então, essa ideia tem uma progressão maneira, e o que eu mais achei massa desse tópico foi o que ele falou de um tesouro não ser só um tesouro, né? Então, Uhum. beleza, tem um aspecto da moeda ali envolvido, né? A pessoa pode entrar em busca de conhecimento, foram atrás de um mestre num templo X. O motivador é o conhecimento, não é algo intangível, mas no processo pode ter N moedas e itens e afins, né? Mas que eles não sejam só moedas, só espadas, só aleatoriamente jogadas, né? Mas, tipo, pô, traz significado pra história. Tipo, aproveita, esse mestre é mestre do quê? A espada que eles vão encontrar, o cajado, tem que estar vinculado àquilo. A presença das moedas naquele templo pode ter modificado elas e coisas do tipo. Então, essa ideia de aproveita que tem tesouro ali, aproveita que tem elemento, coloca significado neles e usa pra impulsionar o game. Porque, que nem o Felipe falou, depois de o pós, né, aventura, vai ter impacto grande, vai escalando um monte. Então é muito maneiro aproveitar esse momento pra planejar situações, né? Acho que isso que você está falando pode ser condensado numa ideia de que os tesouros, eles também contam histórias. Esses tesouros, eles não, quando eles são só moedas, eles são, de fato, só um mecanismo de ganhar XP, um mecanismo de ganhar novos itens. Porém, se você pensar, que tipo de moeda é essa que eu estou pegando? Pô, de repente a moeda de ouro que você pegou não é uma moeda de ouro igual a da cidade que vocês usam. É uma moeda antiga, de repente é uma moeda que tem o símbolo de um personagem famoso, de repente você está numa mina de um anão, e aí a moeda que você pegou está estampada um anão de tapa-olho, uma figura meio imponente, e aí já vira toda uma coisa, né? Tipo, quem é esse personagem? Por que moedas de ouro foram feitas em homenagem a esse cara? Esse cara é um líder anão? Ele é um deus? O que significa? Por que essas moedas foram feitas assim? Né? Do tipo, as paredes da masmorra. O que tem nas paredes da masmorra? Será que tem armadilhas por aqui? Por que tem armadilhas, né? E a gente começa a entrar então numa ideia de que a masmorra é um ambiente vivo, né? Não é um ambiente só de jogo, mas é um ambiente também que pode ser pensado enquanto um espaço do uso daquelas criaturas, né? De uma coisa meio intranarrativa. Então, por exemplo, uma aventura que a gente jogou, uma One Page Dungeon, então, que era a tumba de um rei antigo, um rei feiticeiro ou algo do tipo, e na entrada da masmorra, nas paredes, tinha umas pinturas representando ladrões de tumba morrendo, com armadilhas e com magias. Ou seja, é a masmorra dizendo: eu sei que em breve vão ter pessoas que vão entrar aqui, porque aqui é um lugar onde tem tesouros. Mas também está dizendo: aqui tem armadilhas. E o dono sabia que esse lugar ia tentar ser profanado. Então, olha só, né? As coisas fizeram sentido nessa masmorra que a gente jogou. Porque apesar de ter um monte de armadilhas, as armadilhas estavam ali por um motivo, né? Os tesouros estão ali por um motivo, porque eram os tesouros desse antigo rei que acumulou muitas riquezas durante a vida e foi enterrado com elas, então diz alguma coisa sobre aquele personagem também, alguém ganancioso, alguém muito poderoso. E o espaço está te contando uma história também, uma coisa bem na sua cara. Você já entra e já fala: ó, você vai morrer se você continuar aqui. A masmorra está conversando com você, né? Falando: você quer roubar? Então vamos ver se você quer pagar para ver, né? Porque ó, você vai encontrar armadilhas aqui. E eu acho também na hora de, aí pensando na parte de construção mesmo, na hora que tu for planejar uma dungeon, tem a ideia de algo pra roubar, então tu vai ter o motivador, mas dá pra combinar diversos desses aspectos que ele botou, né? Que nem trecos úteis pra aventura. No meio do caminho dessa dungeon pode ter um acampamento abandonado, né? Conhecimento em si pode ter, que nem tu falou, em afrescos, em paredes da caverna que vão agregar alguma coisa num contexto macro da história ou que pode ser usada depois, né? Então, Uhum. por mais que vai ter aquele ponto específico onde a galera tá entrando pra pegar aquilo,
mas no meio do caminho dá pra distribuir N coisas que não precisam ser só moedas, não é só rolar numa tabela e, vocês ganharam um X, mas que vão ajudar de alguma forma, ou que tem uma historinha por trás que pode ser legal deixar um pouco mais encorpada nessa aventura. Bem, e aí então pro ponto 2, que é uma coisa também bem óbvia. Acho que ele começa com os 2 pontos bem basilares. Então tem a segunda coisa importante de uma masmorra, que é algo para matar. Né? Ele mesmo diz, é bem óbvio que você está numa masmorra que tem tesouros, provavelmente vai ter coisas defendendo essa masmorra, que são normalmente monstros, né? Criaturas antagonistas aos personagens dos jogadores. Bem, e aí então, o algo para matar, às vezes ele cai num lugar um pouco no lugar comum. Então, se você seguir a lógica de que uma masmorra é um lugar perigoso, e isso acaba ficando 2d6 orcs, e fica nisso, são só 2d6 orcs. Tem 2d6 orcs porque tem que ter alguma coisa para proteger, e aquilo vira simplesmente um aspecto do jogo para desafiar o jogador, e fica por isso, né? E aquilo não tem nenhum impacto narrativo, às vezes. E eu acho que entra até num ponto meio videogame mesmo, né? Uhum. Tipo, tu tem aquela dungeon, ou JRPG da vida, tu entra naquela caverninha, aí vão spawnando eventos aleatórios até tu chegar no baú, abre o baú, pega o dinheiro e sai da caverninha, sabe? Então, eu concordo, esse tópico aí podia até ser, tipo, algo para conflitar, sabe? Algo pra, tipo, não necessariamente ser é uma oposição, que não necessariamente precisa ser um combate, né? Até ele comenta que precisam ter mais formas de se lidar além da espadada, né? Eu acho realmente, tipo, armadilhas, os próprios monstros não necessariamente significam um combate automático, sabe? Acho que esse é o ponto. Tipo, beleza, é uma oposição, orcs são uma oposição, mas beleza, qual que é o contexto deles? Por que eles estão bravos comigo, sabe? Só porque eu entrei aqui? Como é que eles vivem aqui dentro, sabe? Uhum. Então, eu posso, que nem um amigo nosso, né, o Henrique, se uniu aos orcs, virou uma trupe dele e show, sabe? Tipo, pô, poderia ser uma posição óbvia. Entrei na toca dos orcs, vai ter um combate e a gente vai tirar o loot depois. Mas não, no fim virou uma puta doideira de festa no fim da noite, né? Passar um tempo com os orcs e aí no outro dia a gente tinha uma trupe pra continuar a jornada, sabe? Então foi bem maneiro nesse sentido. E era uma oposição ali dentro, né? Só que teve outras formas de lidar. Eu acho que esse é o ponto. Não tirar a agência do jogador de poder decidir lidar com aquela situação, né? Sim, bem colocado, cara. Não é à toa que muitos jogos OSR usam a mecânica de moral. Mecânica de moral que serve, então, para você determinar a disposição dessas criaturas em relação aos jogadores de forma aleatória. Às vezes a criatura vai estar neutra, às vezes ela vai estar desconfiada, às vezes ela vai estar realmente agressiva sem espaço para conversa, às vezes ela vai estar, na verdade, muito curiosa com o jogador, vai querer conversar. Ou se ela não é uma criatura que conversa, mas é uma criatura que vai estar pacífica. Então, isso dá a oportunidade, como o Miguel está dizendo, para os jogadores escolherem o que eles vão fazer daquele encontro, né? E poder evitar esse encontro, que é uma coisa que o Arnold Kemp fala muito, né? Ao longo desse texto. A ideia de que o jogador, então, está experimentando a masmorra e que ele vai fazer aquela experiência da masmorra a sua experiência e ele vai usar o mapa da masmorra. Isso vai vir mais demoradamente em alguns pontos na frente, né? Mas vai usar aqueles fatos da masmorra para construir a sua experiência e ir para os caminhos que ele acha que tenha mais a ver com o seu personagem, que o seu personagem tenha aptidões melhores para lidar. Então, se tem um ladrão e tem uma porta fechada com um cadeado e provavelmente está com alguma armadilha, se tiver um ladrão e um mago, eles podem tentar entrar naquela sala e tentar lidar com os problemas ali. Mas vai que um grupo que tem um guerreiro, um bárbaro, e decidem não entrar ali. Então, acho que a gente entra aí quando a gente fala de moral também, né? Criaturas que não necessariamente estão ali para serem mortas. E eu acho que dá pra até o mestre se aproveitar dessa brecha, vamos dizer assim, dessa interpretação do algo para matar, pra bolar coisas, porque vamos pensar na ideia do forte abandonado no meio de uma terra erma. Tipo, pode ter kobolds ou um grupo de bichos que viram uma oportunidade de se abrigar ali, né, pra fugir de predadores ou coisas do tipo, e estão vivendo a vida, tendo filho, tipo, estão ali, vivendo. E aí chega uma galera num combate automático, sentando a faca em todo mundo, pegando o que tem ali de resto e vazando daquele lugar, ou dominando o forte ali, né? Uhum. Então, pô, tendo a possibilidade de trocar ideia, de interagir, de perceber como é que as coisas se comportam, não ser aquela coisa só, tipo, hostil e ponto, abre muito caminho pra interpretação, pra trocar ideia, enfim, o jogo fica mais rico nesse sentido. Sim, porque eu acho que quando a gente pensa em masmorras, a gente está lembrando muito das masmorras no estilo clássico, em que a descrição da masmorra era uma descrição meio simplista, né? Essa sala
tem tantos goblins, essa sala tem tantos kobolds. E a gente sabe que quando você coloca uma sala com kobolds ou goblins, isso significa algo para matar literalmente, sem nenhuma dessas nuances que a gente está trazendo. Uhum. Mas aí me vem na cabeça uma aventura bem recente que o Yohai Gao, o designer do Kern, fez para Kern segunda edição. E eu não vou falar aqui para não dar spoilers, porque ela vai aparecer em breve na nossa mesa aberta. Mais informações sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia, então, dessa masmorra que o Yohai preparou é justamente, tipo, colocar esses monstros ali e falar por que eles estão ali. Eles têm um motivo muito claro para estar lá naquela masmorra. Eles fazem parte do ecossistema da masmorra, né? Que é uma coisa que o próprio Gary Gygax pensava, né? Uhum. Mas é legal ver como que a coisa do game design de masmorras evoluiu para colocar isso num lugar de tanto destaque que agora quando a gente vê essas masmorras mais novas pela galera do OSR, existe de fato, essa preocupação em fazer aquilo fazer sentido nesse ponto de vista, né? Nessa masmorra do Yohai, tipo, essas criaturas se alimentam disso daqui, nessa sala elas dormem, nessa sala tá aqui, elas estão fazendo isso porque não tem mais onde comer ali, blá blá blá, então essas criaturas estão fazendo isso, as criaturas estão agressivas por causa daquilo. Então, tudo isso para justificar, às vezes, o que a criatura tá fazendo, e às vezes porque de fato ela está querendo te matar e você tem um motivo para lutar contra aquilo. E você pode entender esse motivo, né? Isso é muito interessante. Mas um outro ponto de design de dungeon que tem a ver com algo para matar é justamente voltando então nessa ideia de 2d6 goblins, dos encontros aleatórios. Você falou do JRPG, né? Dos RPGs de Final Fantasy, essas coisas. Uhum. E eu fico pensando, cara, que o modo como os JRPGs implementaram os encontros aleatórios, eles têm um ponto de contato muito importante com o design de RPG de masmorra, e outro que, na verdade, eles estão muito distantes. Primeiro ponto, você está num lugar perigoso, tem ali algo para você matar, e algo que está constantemente acontecendo para você não fazer daquela experiência um passeio, né? Então, beleza. Você vai ficar andando, de vez em quando vão aparecer criaturas que você vai ter que lutar, eventualmente você vai perder seus itens, você vai gastar suas poções, você vai perder seus pontos de vida. Então, beleza, os RPGs fazem isso bem. Só que aí me entra a segunda coisa, né? Que é o Random Encounter, como, então, apenas isso de punir o jogador, ele tá fazendo algo muito negativo com o design da masmorra. Porque se a gente falou, então, que a moral ela serve para transformar aqueles personagens em momentos de escolha para o jogador, o Random Encounter, quando são só criaturas matando você, só tem um modo de interagir com essas criaturas que é matando, né? Então, a ideia da rolagem de moral, ela existe para dar ao RPG o aspecto, o que é rico de fato desse tipo de jogo, que é você poder interagir com aquele encontro de várias formas, né? 2d6 orcs não são 2d6 bichos para você matar, mas podem significar várias coisas. Então, o encontro aleatório, ele não precisa ser 2d6 criaturas para você matar, mas pode ser 2d6 coisas para você interagir, né? E é legal quando a gente vê tabelas de encontros aleatórios de masmorras que são coisas diferentes disso. Por exemplo, apareceu um fantasma fazendo tal coisa. De repente ele tá falando, onde está fulaninho de tal? Procurando um outro NPC. E aí você, enquanto jogador, tá pensando, tá, esse fantasma tá procurando um NPC. Será que esse NPC existe? Ele é vivo? É outro fantasma? Faz sentido o que você tá falando desse aspecto de... É basicamente algo só pra extrair recurso, né, no JRPG. Dá XP em troca pra te fazer aquele esquema de grind, mas que num RPG não faz tanto sentido, né? Tu vai entrar ali, vai perder um pouco de PV e vai só matando bicho e... Enfim, até tu chegar no teu ponto final, sem considerar todo esse aspecto de significado. Acho que acaba... Não é que não pode, né? Tanto que antigamente rolava muito disso, que era só criaturas selvagens e... Enfim. Mas o quanto de game é perdido nesse meio tempo, né? Como RPG tem muito mais abrangência, tu pode explorar de diferentes formas, cada player lida de um jeito, né? Cada bicho se comporta de um jeito. Limitar a um encontro no formato de videogame, né? Tipo, no formato de RPG de videogame, acaba perdendo muito esse aspecto, né? Não vale tanto a pena hoje em dia. O legal também é quando se tu agrega significado, né? Nesse sentido de, tipo, pô, vamos pensar em como esses bichos vivem aqui dentro. O encontro aleatório é simplesmente a caverna funcionando como se os players não estivessem ali. Os bichos vão sair do lugar X e vão pro lugar... sai do lugar A e vai pro lugar B. Né? Então, no meio do caminho eles podem acabar se encontrando. Então o encontro aleatório fica até mais fluido nesse sentido de, tipo, cara, é a caverna funcionando como ela tem que funcionar, sabe? É o ambiente rodando. Esse é um design que tem que ser muito bem pensado, né?
Porque às vezes você tá rolando 2d6 goblins, e aí você pensa, pô, da onde são esses 2d6 goblins? São 2d6 goblins que nasceram da minha cabeça, agora a masmorra tem mais 2d6 goblins? E aí você vai rolando encontros aleatórios, e de repente Aham, sua masmorra tem 370 goblins, né? É legal, de bom sim. ponto, né? Que tipo, Aham. pô, beleza, 2d6 goblins. O que que isso significa? Você, enquanto mestre, pode pensar, quer dizer que 2d6 goblins saíram dessa área e vieram pra cá. Então, acho que o mestrar um Dungeon Crawl tem muito disso também, né? De você ter um mapa mental do que tá acontecendo na masmorra, conhecer bem a área que você está colocando, puxando monstros de um lugar para outro, sabendo, por exemplo, quais salas os monstros gostam de entrar, não gostam de entrar, não vão, né? E aí isso num VTT da vida é maravilhoso, porque você pode colocar tokens nessas salas e aí você tem um controle muito mais fácil, né, do que esses criaturas estão fazendo, né? Você puxa 3 tokens da sala 12 e bota esses 3 tokens na sala 10 e agora você não perdeu o controle, né? Isso é bem interessante de ser feito. Mas você pode fazer também, né, no papel, anotando, coisas desse tipo. Bem isso. É como se a dungeon ela tivesse um slot de recursos, né? Então tem coisas para matar, tipo bichos e conflitos ali. E também tem os tesouros, acho que entre os dois no mesmo aspecto. E eles têm certo significado de estar ali dentro e as coisas vão acontecendo, né? Tu pode mover coisas de um lado pro outro, posicionar, enfim, pro momento da aventura, né? Bem, e aí o ponto 2 ele se conecta com o 3 de uma forma engraçada no texto, né? 2 é algo para matar. E aí a gente entra no algo para matar você. E esse algo para matar você é interessante, porque o Arnold Kemp está chamando a atenção, então, para a ideia de que, no fundo, né, no subtexto aqui do que ele está dizendo, para mim, ele está dizendo que, no fundo, as masmorras são um espaço de jogo. Então, ele diz, né, as masmorras precisam passar a sensação de que foram criadas para serem invencíveis. Mas a gente sabe que elas são vencíveis. Então, essa dinâmica de dar ao jogador um desafio que parece difícil, mas que ao mesmo tempo é feito para que seja vencível, né, que você possa vencer, é uma coisa, uma balança difícil de fazer também, né? Acho que aqui entra uma coisa muito importante, que é a ideia que no inglês a gente fala do DM Fiat, que é aquela famosa coisa do porquê o mestre quis. Né, a gente brinca falando, né? Do que o mestre, se ele quiser, ele tem o poder de falar: pedras gigantes saíram rolando e mataram todos os personagens no fim do jogo. Um raio caiu na sua cabeça, você morreu. O mestre, em teoria, ele tem esse poder, né? Porque ele coordena o mundo. Mas isso a gente sabe pô, brincar fora das regras, né? É isso, né? Na minha visão, o mestre, ele é como se fosse um MC, né? No sentido de mestre de cerimônias. Ele tá ali ajudando o jogo a funcionar. E quando então o mestre faz essa coisa de, por exemplo, colocar um desafio que é mais difícil do que deveria, ele tá atrapalhando o jogo, né? E aí, querendo me explicar um pouco melhor sobre isso, né? Não é que eu ache que o mestre ele tem que adequar os encontros ao nível de desafio ou coisas desse tipo, né? Como ficou muito famoso na quinta edição, nesse tipo de jogo, né? Na ideia de balancear o jogo. Então, pra mim, na minha visão, RPG, ele é um jogo que não deveria se preocupar tanto em balanceamento, no sentido de o encontro balanceado. Aí eu acho que aqui entra a questão tanto da OSR quanto do RPGs narrativistas, que pra mim concordo nesse ponto, que é a ficção do jogo, ela tá em primeiro lugar. Vocês foram numa Toca do Dragão. Todo mundo disse que tinha um dragão vermelho na Toca do Dragão. Vocês entraram na Toca do Dragão? Tem que ter um dragão vermelho, sabe? Aham. Ele tá lá, você não pode tirar ele de lá e dizer que ele é fraco e tal, não sei o quê, que quando você lutar, só porque você tá no nível 3, agora o dragão também tem só 3 dados de vida. É nesse sentido que eu tô dizendo, né? Porém, o que eu tô chamando a atenção é essa zona cinzenta e nublada, que é o encontro dos jogadores e dessa masmorra, e da interpretação do que tá acontecendo ali. Porque se existem perigos que estão indo em direção dos jogadores, a forma como isso chega nos jogadores pode ser muito diferente, dada a interpretação do mestre do que está acontecendo, né? Um exemplo que já aconteceu comigo. Eu estava jogando numa masmorra e tinha uma criatura acorrentada na parede, um monstro. Que na verdade era uma estátua acorrentada na parede, mas todo mundo ali, todos os jogadores, estava óbvio que, tipo, cara, isso aqui vai se mexer, isso não vai ficar parado muito tempo. E aí eu era o personagem que tinha um escudo e tal. O meu amigo falou: eu vou chegar perto e vou dar uma olhada, mas eu vou dar certeza de que eu tô chegando perto da criatura, vendo mais ou menos a distância da corrente e tal, que esse bicho se mexer, eu esteja longe. E aí eu falei: beleza, eu vou junto e eu dou cobertura pra ele. Caso alguma coisa de ruim aconteça com ele, eu vou tentar ajudar ele a sair.
E nisso, o mestre interpretou o que eu tava dizendo da seguinte forma: a criatura se mexeu, e aí quando o cara saiu, ele falou: beleza, então a criatura atacou você, porque você falou que você ia dar cobertura pra ele. E a criatura me atacou, e aí eu perdi 2 pontos de vida, 2 desses pontos de vida lá, sei lá, e eu pensei, pô, me parece que houve um problema de comunicação. E aí que entra, acho que esse problema de, tipo, do algo para matar você em masmorras, né? E o quanto de informação e de compreensão das informações é importante nesse lugar, né? Porque não é questão de você também, é perigoso, logo eu vou jogar tudo na cabeça dos jogadores de qualquer forma, né? E aí, como a gente sempre fala, né? Num jogo onde as apostas estão altas, onde o jogo é perigoso de fato, seu personagem tem poucos pontos de vida, é necessário que você, enquanto jogador, entenda os problemas que você tá enfrentando, né? É uma coisa que aparece muito nesse texto que a gente está lendo aqui hoje, que apareceu no outro também, do impacto, né? Para que uma coisa tenha impacto, ele fala, os jogadores têm que saber que aquilo é impactante também, né? Você não pode jogar criaturas que sugam o nível dos jogadores na cabeça deles de surpresa, porque aquilo vai ser meio injusto para os jogadores. Faz sentido o que eu tô dizendo? Faz sim, faz sim. Até por isso que ele colocou esses 2 tópicos ali que eu acho que é o ponto principal desse Algo pra Matar Você, né? Que é o rotule seus trecos mortais como tal e uma chance de escapar. Que é isso. É o mesmo tópico acho que a linha de raciocínio se mantém aqui, né? Você colocou tesouros lá dentro que motivaram a galera a entrar. O ambiente tem coisas posicionadas de uma forma que fazem sentido pra serem mortas ou pra fazer o conflito, pra fazer oposição. Chega aqui nesse ponto, tem que ficar claro pra galera que eles estão entrando num lugar perigoso, né? E aí, todo o lance da antecipação. Então, eu acho que, tipo, pô, chegou nesse tópico aqui, os 2 aspectos que ele traz ali são essenciais, né? Que é tu antecipar, deixar claro que, pô, aqui vocês estão lidando com isso. E até nos caminhos em si, né? Porque a gente jogou várias mini dungeons, assim, que, pô, dava pra sentir muito a diferença entre uma e outra quando uma tinha uma antecipação muito clara e outra não tinha, né? Uhum. Tipo, eu lembro de uma das que mais me marcou, foi uma sessão só e, pô, me marcou muito. Que ela nem tinha tanto conflito de oposição, tipo, de inimigos. Mas tinha uma antecipação constante de desabamento. Não sei se tu lembra, que era uma torre de um mago na ponta de um abismo, assim, né? De um penhasco. Uhum. Ela ficava na beira de um penhasco, assim. E ela tava o tempo todo em constante perigo de desmoronar. Então a gente entrava sabendo que, pô, tu vai pisar descuidado, tu vai ir pra essa sala mais ao fundo, tu vai ficar longe da parte que tá sustentada, sabe? Então toda hora tinha muito claro que, tipo, beleza, então, ó, tem aquele baú lá no fundo daquela sala, mas tu sabe que aquela sala tá mais pro rumo do penhasco. Tu vai, né? Então eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes na hora de desenhar a dungeon, que é, tipo, deixar essa antecipação. E o outro, né? Sempre ter uma chance de escapar. Beleza, pode pôr oposição, pode deixar claro que tem um dragão ali, mas é o ponto que ele traz ali, pô, mas às vezes o túnel que a galera tem acesso, ou um túnel atrás do dragão, é menor do que ele, e ele não consegue passar, né? Então, eu acho que é essa história de não tirar a agência do jogador. Beleza, tem uma oposição, tá dizendo que é perigoso, mas eles ainda assim podem escolher entrar e sair de forma criativa, sem ter combate, sem se dar mal, né? Dando os créditos aqui pra masmorra que o Miguel citou, é uma one-page dungeon do P. Aaron Potter, que se chama The Riven Tower. Muito boa essa masmorra. Eu gostei muito de ter jogado. Foi uma das primeiras masmorras que a gente jogou na mesa aberta de Old Crescent, acho que do ano passado. Foi muito legal, cara. Muito boa mesmo. Justamente, né? Porque o algo para matar você dessa masmorra não é um monstro, mas é a masmorra em si que tá desmoronando, né? Então, é muito legal como essa masmorra coloca essa tensão do tempo, da otimização do tempo dentro de uma masmorra, a partir do próprio espaço, né? Porque, então, esse algo para matar você tá falando, então, de como maximizar o tempo gasto dentro da masmorra, de quanto mais tesouro você vai conseguir em menos tempo, sem gastar pontos de vida ou até morrer. E é muito legal porque, como o Miguel destacou, né? Isso tá muito nas mãos dos jogadores o tempo inteiro. Você entra numa sala, ela tá quase desabando, mas tem um baú do outro lado. Você tá disposto a atravessar essa sala que tá demorando para ver o que tem no baú? Sim ou não? Aí, de repente, o jogador muda de ideia. Não, essa sala, eu acho que o risco não vale a pena. Ele vai para uma outra. O risco versus tesouro é outro, na outra sala. Então é uma masmorra que trabalha isso muito bem. E eu acho que esse aspecto todo do algo pra te matar entra bem nesse ponto também do recurso e tempo também, né? Porque dependendo do tipo de dungeon, dependendo da viagem, tu tem que voltar, né? Se for nesse esquema antigo de assentamento, assim, de tu, beleza, viajei 5 dias, fui pra uma dungeon e ainda tem que voltar. Essa gestão de recursos, gestão de tempo, né? Usar o relógio de dungeon
influencia muito aqui nesse aspecto sem ser monstros querendo te matar. O próprio ambiente, o próprio tempo acabando, recursos escassos são algo que vão te colocar em perigo, né? Sim. E bem, algo que você já tocou que tem muito a ver com isso, de fato, é o caminhos alternativos, ponto 4. Que se a gente está falando de agência do jogador, a gente tem que falar então de um design de masmorra que não seja um corredor, né? Se a masmorra ela é um corredor com a sala 1 que liga a sala 2, a sala 2 que liga a sala 3, a sala 3 que liga a sala 4, a gente não tem um jogo de masmorra no qual a exploração está no centro do jogo, né? Porque a ideia, pelo menos como eu vejo, a ideia da exploração, ela tem a ver com um sentido de investigação, de você poder escolher para onde você vai e de como você interage com essa masmorra, né? Algo que ele fala no texto, né? E também, né, essa ideia da mestrificação de masmorras, que a gente traduziu aqui de um jeito meio esquisito, mas que fala então disso, né? Da ideia de que, vamos supor que você está jogando uma mega dungeon. Essa ideia da mega dungeon, né? Uma dungeon que tem, sei lá, 6 andares subterrâneos e é quase um labirinto. Você que já foi nessa masmorra umas 3 vezes, você tem mais ou menos uma noção, você aprendeu alguma coisa sobre aquele espaço e como aquele espaço funciona. De repente, a primeira vez que você entrou, você não sabia que lá tinha um feitiço que afetava as pessoas quando elas dormiam lá. Aí uma vez você dormiu nessa masmorra, você não teve como voltar, você dormiu, e aí você teve um pesadelo, criaturas que te atacaram durante o sonho, algo do tipo. Então, essa ideia dos caminhos alternativos tem a ver com isso, né? A ideia de que você está conhecendo aquela geografia daquele espaço, você está se tornando cada vez mais especialista naquele lugar, que você, nesse ambiente da masmorra, no andar 2 dessa mega dungeon, vamos supor, tem gárgulas. E as gárgulas, elas têm imunidade a esse tipo de dano. Porém, no andar 1, você sabe que tem um lugar que você pode descer, que você vai direto do andar 1 para o andar 3, então você pula. Tem toda essa coisa de como você navega pela masmorra, que é muito interessante. E que tem a ver, né, com o que ele está dizendo, que é a parte da filosofia da OSR, né? Que é a capacidade de evitar combate, de então interagir com a masmorra, selecionando como você está vendo, de forma não linear, né? E aí tem a ver com essa ideia do J-Quasing the Dungeon, que ficou muito famoso. A gente até citou isso quando a gente falou da nossa masmorra They Dug Too Deep, né, Miguel? No episódio especial. A Janelle J. Quaid, que morreu recentemente, né? Veio a falecer por problemas de saúde. E que o Justin Alexander fez um texto, então, analisando a masmorra dela, The Caverns of Thracia, e falando que uma das coisas importantes do design de masmorra da Janelle J. Quaid era que tinha, então, essa ideia de branching paths, né? De caminhos alternativos, que a masmorra já está interligada de formas esquisitas, que você pode pular de uma sala para outra, tem loops na masmorra, mas também tem essa ideia de que na masmorra, no andar 1, ela às vezes tem um caminho que você desce direto para o andar 5, essas várias coisas que você pode ir acumulando para transformar então esse espaço num espaço de fato de exploração e um espaço não linear, né? Cara, e o real, eu não tinha parado pra analisar dungeons assim, né, até a gente montar Data Too Deep, e aí a gente conversou sobre, e tu explicou aquele aspecto de propositalmente colocar esses diversos caminhos pra interagir, e o quanto que isso permitia diferentes formas de experienciar a mesma dungeon, né? Então, grupos diferentes, ou a mesma galera explorando mais a fundo em diferentes sessões, vão ter experiências completamente novas, dependendo do caminho que tomar, dependendo do quanto eles estiverem dispostos a explorar, né? Então acho que isso é muito maneiro. E aí ele traz esse aspecto também ali da beleza, né? São caminhos diferentes, mas não é porque sim, né? Eles têm uma proposta, de novo, como... Acho que a gente vai ficar repetindo basicamente todos os tópicos, isso de que precisa fazer sentido, tem que ter um significado ali. Porque é fato, tipo, se existem 2 caminhos diferentes, tem um contexto por trás disso, né? Vão levar a ambientes diferentes, tem uma proposta ali. E eu acho isso muito maneiro, cara. Essa sensação de tu tá numa dungeon, a gente até nessa aventura que a gente tá jogando de Dungeon World, a gente experienciou isso no sentido de beleza, a gente conhece a geografia daqui, vamos levar esses bichos pra lá, sabe? E aí a gente usar isso de uma forma estratégica pra se safar de problemas, porque Sim. lutar em um caminho aberto, lutar com várias frentes, vários corredores ou várias portas, é difícil, mas se tu conhecer a geografia do lugar e tu começar a usar isso, é natural, né, cara? Isso é muito maneiro. Outra dungeon também que me marcou muito nesse sentido foi uma que a gente... Aí o Felipe vai saber o nome, né? Ele que sabe do backstage, mas a gente foi explorar uma caverna
E aí, de cara, ela era escurona, toda ampla e tal. De cara tinha uma espécie de um precipício meio escuro. E lá no fundo, a gente deu uma investigada, viu que tinha tesouro. Mas aí ficou aquela história assim, sabe? Tipo, tem tesouro aqui, tá muito na cara. Vamos dar mais uma explorada aqui. E aí a gente deu uma explorada e conseguiu achar um corredor e uma passagem secreta. E aí a galera decidiu ir pela passagem secreta primeiro e a gente foi. Então basicamente tinham 3 caminhos possíveis de ponto de partida ali, daquele momento que a gente entrou na dungeon. E cara, todos eles levavam com experiências completamente diferentes, desafios completamente diferentes, que culminavam em uma mesma história, né? O mesmo significado, tinha um porquê de cada coisa estar ali. E eu lembro que a gente pegou justo um que tinha um tesouro super valioso logo de cara. Né? A gente enfrentou os perigos, eu até perdi meu personagem na época. Mas assim, a gente foi por um caminho que era uma passagem secreta, encontrou um tesouro muito valioso. E decidimos, tá, vale a pena o risco? Vale. E a gente foi e eu perdi um personagem nesse aspecto, né? Tipo, foi uma decisão que a gente tomou. E me marcou muito, cara. Essa dungeon aí foi muito, muito maneira. Bem, essa dungeon se chama The One Who Watches From Below. É uma dungeon do Dungeon Crawl Classics que eu recomendo demais que vocês joguem, de preferência presencialmente, porque ela tem uma brincadeirinha que usa props. Eu não tô falando exatamente o que é por questões de spoiler. Mas ela foi traduzida para o português. Ela tem um problema bem complicado aí na tradução, o mapa veio um pouco ruim. Ela saiu pela New Order em português, vocês podem encontrar aí no mercado secundário da RPG. Mas recomendo demais. Essa masmorra é muito boa, tanto no sentido de exploração, como nesse storytelling, eu acho, né, que o Miguel tá falando. Ela conta o que ela é de formas muito interessantes. Então vale muito a pena ver como que essa masmorra em específico, ela cria experiências completamente diferentes dos caminhos que você faz. Porque, né, tem enfim, tem vamos chamar de uma trap, uma armadilha nessa masmorra, que é uma armadilha meio comum. E o momento em que você pega essa armadilha, uma dessas muitas armadilhas, vai mudar completamente sua experiência. E é isso, o momento em que você encontra isso pela primeira vez, vai definir um pouco como é que vai ser a sua experiência. E como você tem muitos caminhos alternativos, a experiência é meio que infinita de como que isso vai acontecer, né? Se você caiu nessa armadilha ou não, como você caiu, em que momento. E isso tudo só existe porque existe a ideia de caminhos alternativos, como o Miguel falou, né? Uma porta secreta ou não, enfim, né? A própria ideia de portas secretas, né, é algo muito interessante quando você está pensando em caminhos alternativos, né? Que é uma das coisas que tem, eu acho, numa boa masmorra no sentido de exploração. Porque ela, de novo, ela ajuda essa ideia da mestrificação. A ideia de que, então, um grupo, ele fez um caminho um pouco padrão, mas o outro, por algum motivo, viu naquela sala que tinha uma porta secreta um motivo ou uma sensação, uma intuição que seja de que ali tinha alguma coisa a mais. E aquele jogador teve uma resposta positiva, né? Tem a ver com o último ponto, né? Que a gente está um pouco adiantando assim, que é o algo secreto, que provavelmente ninguém vai encontrar. Ah, sim. Na nossa masmorra tem isso, né? Na Day Duck to Deep tem exatamente isso, e até agora ninguém que jogou conseguiu pegar. Sério? Eu não vou falar exatamente o que é, porque vai que tem pessoas que querem jogar ela, né? Mas tem, né? Algumas passagens secretas, já fica esse spoiler aí na masmorra, e tem uma que tem um tesouro. E até agora, todas as vezes que a gente jogou, ninguém pegou. E aí, muito legal, né? Porque o DM Kiral, salve para o DM Kiral, jogou essa masmorra presencialmente, ele postou lá no Instagram, e ele marcou com marca-texto o caminho que as pessoas fizeram. E foi um caminho, assim, diria quase não muito linear, mas você vê que tipo, teve algumas brechas assim, provavelmente foi uma sessão curta, mas não chegaram nem perto de pegar, não chegaram nem perto de pegar o negócio secreto. Então mais umas pessoas que jogaram não pegaram. E essa ideia, né, que tem aqui nesse ponto 7, que é interessante, é que ele se pergunta, mas por que você colocaria algo que ninguém vai encontrar? Justamente, pra mim, porque é isso, a sensação de completude, de que você viu tudo que tinha na masmorra é legal. Mas a sensação de maravilhamento também é algo legal, né? A ideia, então, de que o mestre, ele tá também jogando o seu próprio jogo, né? Do tipo, vendo, e agora? Será que os jogadores vão chegar ali? Ele mesmo fala, eu tenho muito essa sensação também, várias aventuras que joguei mais de uma vez. A pessoa chega perto do tesouro e você já começa a ficar ansioso, tipo, será que dessa vez alguém vai pegar? E uma vez, eu tava mestrando uma aventura de DCC também, uma dessas aventuras funis, e eu acho até que eu até influenciei demais o jogador,
de tanto que eu influenciei, a pessoa até ficou desconfiada, né? Que estava subindo uma escada e na escada tinha uma passagem secreta. Aí eu falei, então você vê que tem um negócio na sua direita, muito chamativo, tem uma marca na parede. Aí, o que tem nessa marca aí, mestre? Ah, é uma marca assim, não sei o que, parece ter uma reentrância. E de tanto que eu fiquei insistindo assim, o efeito foi o contrário, né? Foi o jogador falou, ah, beleza, ó, o mestre tá enchendo o nosso saco. É uma armadilha essa porra, vamos pular. Vamos embora. Eu não, tava tentando te ajudar, influenciando mesmo na ideia da agência de personagens. É, cara, Somos humanos, infelizmente isso acontece. faz parte. Mas, cara, esse lance dos caminhos alternativos com passagem secreta também eu acho muito maneiro, cara. E tanto no aspecto que a gente comentou ali de algo para matar, né, do conflito, o quanto que também já teve situações da gente entender o comportamento da galera por passagens secretas, né? Tipo, ah, de onde é que esses caras estão vindo bater na gente, a sala toda trancada, né? E aí Uhum. tu entender, beleza, então tem um lugar aqui que dá pra acessar, ou o contrário, né, querer perseguir a galera e tu usar a tua passagem secreta pra, enfim, explorar de uma forma diferente a masmorra que tu já conhece, né? Então, cara, realmente, passagem secreta é um aspecto muito maneiro pra. Que pode não ser encontrado, mas quando é sempre muito massa, não tem erro. Sim. E até nesse ponto da linearidade também, só dando esse último gancho, eu acho que a linearidade que ele traz aqui não é a sequência de salas em si só, né? Tipo, uma masmorra que tu vai de uma porta pra outra reto, né? Não é, realmente ela é desinteressante pra caramba. Mas a linearidade é importante no sentido de que desse ponto que a gente trouxe da antecipação, né? De tu ir Uhum. contando história através de fragmentos, as salas terem conexões em determinadas áreas, porque quanto maior a dungeon, mais fragmentações tu tem desse ambiente, né? Então, um ambiente que tá lá no fundo vai ter um comportamento completamente diferente da entrada. Mas a linearidade é desejada quando tu quer antecipar alguma coisa, trazer informações pra galera do que tá rolando ali, né? Então, ter essa possibilidade de exploração, mas usar a linearidade quando faz sentido contar uma determinada coisa naquela região ali, né? Sim, a ideia, né, que ele coloca no texto, né, de que talvez você primeiro precise encontrar zumbis com mãos de gancho antes de encontrar a sala onde tem mãos rastejantes, né, as mãos que foram amputadas desses zumbis, né. Exato. Eu acho que tudo isso tem a ver com a lógica interna da masmorra. Então a linearidade ajuda isso, de que então primeiro você vê umas cinzas de coisas queimadas e aí depois de um tempo acha então uma fornalha onde essas coisas foram queimadas. É uma coisa, como você disse, de linearidade às vezes ajuda. Então, e aí o ponto 5 que o Arnold Kemp defende como um dos pontos preferidos dele e que eu concordo, assino embaixo, e ele bota em caps lock que toda masmorra precisa ter alguém para conversar. E aí ele fala, né, é um jogo de interpretação de papéis, então vamos interpretar um pouco. Trazendo de novo o meu amigo, não amigo, né, um amigo virtual que tá só na minha cabeça, que é o Brad Kerr, esse cara do podcast Between Two Cairns, que ele fala, né, o cara esquisito dentro da masmorra. Que todo dungeon tem que ter um cara esquisito dentro da masmorra pra você conversar. E, cara, eu concordo e eu acho muito incrível. De novo, vou chamar a atenção aqui para um dos jogos que marcou minha adolescência aí, que foi o Neverwinter Nights. Neverwinter Nights tem um NPC, que é um dos meus NPCs preferidos de todos os tempos, que se chama Deacon Scalesinger, que é simplesmente um kobold que vem a se tornar um kobold bardo no jogo. Um anime meio cômico, assim, a dublagem dele é incrível, maravilhosa. E é exatamente essa a função do Deacon no jogo. Você tá num lugar, numa masmorra, e de repente aparece um monstrinho esquisito que começa a conversar com você. O bicho engraçado, ele é servo de um dragão, mas ele é meio pateta, assim. E essa experiência dentro da masmorra é muito interessante, né? E dá aquela coisa, né? Do contraste. Você tá numa masmorra que é escura, que é perigosa, você tá com medo, tem traps, sei lá o quê. De repente você encontra uma criatura que tá conversando com você, de repente essa criatura é engraçada. De repente você começa a rir junto com a criatura, interagir com essa criatura, e aí depois você volta, né, pro modo Dungeon Delve perigoso e focado, né? Porque é aquela coisa, aquela metáfora, né? De que não existe luz sem sombra. Se o seu jogo é todo escuro, todo sombrio, se é tudo meio igual, se é tudo perigoso, se é tudo, sei lá o quê, nada é perigoso, na verdade, né? Então, um espaço de contraste ali é interessante às vezes, né? No mesmo sentido de que às vezes você quer ter muitas coisas perigosas e algumas coisas que não são, algumas coisas que são muito tensas e outras que não são. Alguma coisa que é pra matar e outra coisa que é pra conversar. Então dá esse contraste e dá uma experiência de jogo mais rica também, né? Uma oportunidade de roleplay no meio de uns combates, assim, é legal também pra dar essa variada.
Cara, aquele lance do impacto, né? Se não tiver contraste, as coisas acabam perdendo um pouco da força até, né? Pô, até comentei isso contigo antes ali, mas eu, quando peguei esse texto pra ler, eu tô bem no momento de ilustrando uma dungeon. É meio que uma dungeon, um ponto de interesse, enfim. Mas que serviu muito bem pra me revisar, né? Então a proposta do Arnold ali caiu como uma luva. Daí eu falei, pô, perfeito, já vou pegar aqui, vou sentar e vou revisar. E esse foi um dos pontos que eu vi que a minha, tipo, tava muito fraca, não tinha. Porque esse é um recurso que nem os outros, né? Que nem o tesouro, que nem alguém pra matar, enfim, é um recurso da dungeon, né? Ter alguém ali pra conversar, porque ele pode ser usado pra antecipar, né? Então vem alguém desesperado que foi motivado pela mesma coisa que levou os jogadores, ou por coisas similares, né? A entrar naquele lugar, e ele já vem falando pra ti, ou com resquícios do que aconteceu, né? Então serve muito bem como uma antecipação, mas também serve pra explicar a história, também serve pra gerar mais jogo ali em cima, né? Então, mostra que tem mais pessoas fazendo aquele mesmo comportamento, né? No Ozzy da vida, que tem mais mercenários, que tem coisa do tipo explorando aquele mesmo lugar em busca dos mesmos tesouros. Mas sempre tem essa parada de poder surgir algo engraçado ou algo inesperado ali do meio, né? Eu lembro muito do Destino, né? Que foi até uma parada que a gente apelidou. A gente tava explorando uma dungeon na mesa aberta. E em uma das tumbas que a gente estava vasculhando, encontramos um cara que começou a falar, dizendo que conseguia ver o futuro, não sei o quê. No fim, ele se tornou meio que o pet da guilda, né? Ninguém quis deixar o velho embora. A gente trancou ele lá na guilda e ficou todo mundo interagindo com o cara direto e tal. O cara ficou meio que um membro da guilda ali, com essa ideia de ele ser meio maluco. Mas eu lembro que foi um momento bem engraçado, assim, entre a gente. Porque era isso. Era um lugar que a gente tava, pô, era praticamente deserto, cheio de tumba. A gente ralando lá dentro, passando mau trabalho pra vasculhar. E aí, do nada, encontra um cara ainda vivo que deixa falar do futuro, né? Então, abre muita possibilidade. Eu vi que na dungeon que eu tava criando tava faltando isso. E foi, pô, caiu como uma luva esse texto. Essa masmorra que o Miguel está falando é uma One Page Dungeon. Também foi um dos destaques para mim na mesa aberta que a gente jogou, que se chama The Diamond of Hishep Hatep, do Reiki Halama. Muito boa essa masmorra, e é um bom exemplo de uma boa masmorra que, na verdade, não é uma masmorra tão bem intrincada no sentido de caminhos alternativos. Ela é ligeiramente linear, mas as coisas esquisitas e bizarras e interessantes que tem nessa masmorra compensam o resto. O que é um bom exemplo também de que uma masmorra, como a gente disse, não precisa ter necessariamente todos esses 7 pontos para ser uma boa masmorra. E um ponto pode estar mais evidenciado do que o outro, né? Pô, depende muito da proposta, do que tá querendo ser contado ou do que tá querendo ser proposto de jogo mesmo, né? O jogo, o foco é combate. A galera vai se sentir heróica, vão ser os porradeiros, beleza. Então, o foco vai estar muito em algo para matar, né? Vai ser um lugar de desafio de caça, de briga e coisas do tipo, que é a proposta daquele jogo. Uhum. Mas pode ser de coleta, né? Pode ser, enfim, N outras coisas. Inclusive alguém pra conversar de tu ir se comunicar com pessoas que vivem numa determinada região, né? Então, cada masmorra tem uma proposta e pode evidenciar um ou mais pontos, né? E aí, uma última coisa que eu teria destacado desse ponto, alguém para conversar, é que num jogo de fantasia, esses elementos fantásticos abrem muitas brechas para roleplay que são muito interessantes. E os exemplos que ele dá são muito bons, né? E o meu preferido é o que ele fala: um demônio preso em um espelho e uma cabeça falante. Cara, uma cabeça falante no jogo de fantasia nunca vai ser uma coisa desinteressante. Vai ser sempre uma Exato. coisa interessante. Ela pode falar qualquer coisa, mas se tiver uma cabeça falante, pra mim já despertou a minha atenção, pra mim já é diversão garantida. Cara, gosto muito. O que você acha, Miguel, desses exemplos que ele deu no ponto 5? Qual é o seu preferido? A boca mágica tagarela ali é um que eu curto muito também. Mas o da cabeça falante, né? A cabeça decepada ali. Até tem uma ilustração que eu fiz lá no perfil que eu usei numa mesa. Eu adoro também, cara. É um artifício muito maneiro. Porque pode ser uma cabeça mágica, que, tipo, uma cabeça falante, né? Que ela é de uma criatura, ou é algum item mágico, alguma coisa do tipo, né? Algum aspecto mágico, ou uma situação inusitada que aconteceu, né? Serve também como uma forma de antecipação, né? Pô, o que aconteceu com isso daqui, será que vai acontecer com outro? Enfim, eu acho uma situação. Fica num cômico, fica num mágico ali, traz um certo perigo, né? Mas é um artifício que eu acho muito legal também. E a boca mágica tagarela também é outra que faz um efeito maneiro nesse sentido, sabe? De tu interagir com algo que é meio bizarro ali. É muito massa. Bem, daí depois de alguém para conversar, a gente entra no ponto de algo para experimentar. O Arnold Kemp vai dizer que algo para experimentar é o ponto mais OSR da lista, depois de algo que vai descer o cacete no grupo, né? Algo para matar o grupo. E sim, né?
O estilo de jogo RCR tem muito essa ideia, então, de que os desafios, eles não são desafios óbvios, que você não vai simplesmente rolar um dado e resolver todos os seus problemas na masmorra. Então, que a masmorra, além de um lugar para você explorar, é um lugar para você experimentar coisas. E é por isso, eu acho, que as masmorras e as aventuras do Dungeon Crawl Classics são tão interessantes. Porque elas fogem um pouco do lugar comum de masmorras de nível 1, serem masmorras onde tem ratos gigantes e goblins. Nada contra ratos gigantes e goblins. Mas depois da 10ª masmorra de ratos e goblins que você joga, você quer jogar uma coisa diferente. E aí, então, o Dungeon Crawl Classics tem essa ideia, né? De dar coisas bizarras, estranhas, já no nível 1, no nível 0 até, né? Essas aventuras de funis do Dungeon Crawl Classics. Mas não só o Dungeon Crawl Classics faz isso, né? Mas eu acho que é uma ideia que circula muito nesse nicho da OSR, porque então tem essa ideia, como eu já mencionei no outro episódio também, de que a masmorra, como se fosse um subsolo místico, em que tem regras próprias, e aquilo não é um lugar onde as regras da física e do mundo natural funcionam igual, né? Não necessariamente. Então, que ali tem objetos mágicos, tem uma lógica diferente da lógica externa da masmorra. Então, trata de que é o estranho e o desconhecido. Não no sentido de que uma poção é desconhecida porque você não sabe o que ela faz, sei lá, uma poção de cura, uma poção de força de gigante, mas no sentido, então, de que aquelas coisas que você vai achar ali vão mudar o seu jogo porque elas não são uma lógica convencional, são itens mágicos que vão dar mais do que uma espada mais um para acertar e mais um de dano, mas uma oportunidade de você usar objetos que fazem coisas diferentes e que propõem, então, soluções para coisas que, na verdade, não tem solução óbvia, né? Então é isso, se tem problemas que não têm soluções óbvias, tem objetos e itens mágicos e tesouros que fazem coisas que não têm um objetivo óbvio, né? Do tipo, uma chave que só abre janelas trancadas. Não é tão útil, mas de repente você vai achar uma utilidade para isso em algum lugar onde tem muitas janelas, não sei. De repente essa própria masmorra, ao invés de portas, só tem janelas por algum motivo. Então ela vai ser muito útil nessa masmorra, mas uma outra masmorra não. Porque as outras masmorras são portas, aqui são janelas. Então essa ideia de tipo uma masmorra que ao invés de portas só tem janelas é uma coisa muito interessante que está dentro desse ponto, eu acho, né? De algo para experimentar. É, cara, ele junta todos os aspectos, né? Tipo, pode te causar algum tipo de perigo, algum tipo de conflito. Tem várias formas de resolver, a agência tá na mão do jogador. E pode ser tirada uma recompensa dali, né? Então, eu acho que tem várias situações dessas que são muito legais. Que é o que ele traz ali, né? Tipo, um combate, na maioria das vezes já tá resolvido. É fácil de entender, né? Beleza, eu só preciso bater e sair vivo. Não posso perder todos os meus PVs, ou enfim, tenho que manter meus recursos. Mas quando tu encontra uma sala com duas portas de tamanho diferente, tudo que é colocado numa surge na outra com o dobro do tamanho, cara, aqui ele trouxe só exemplos muito maneiros. Foi um dos tópicos que eu mais gostei também, esse daqui. Eu acho que é tipo um tempero a mais que tem na dungeon, porque o mestre propôs, né, o designer do jogo propôs algo bizarro, algo muito louco, fora do inesperado, fora do esperado. E ele mesmo não sabe para o que as pessoas vão usar, né? Então, dali vai sair coisas aleatórias que, além deles terem que entender como funciona, é como extrair o melhor daquilo, né? Então geram situações muito maneiras, cara. Todos os exemplos que ele deu ali, eu fiquei pensando, pô, vontade de jogar, cara. O que eu ia fazer se estivesse passando por essa situação, sabe? Exato. E aí uma coisa que entra aqui que eu acho que é importante chamar a atenção. Ele dá um exemplo, que é um exemplo muito absurdo, que é o exemplo do um relógio solar que controla o Sol. Isso aqui pra mim é muito, muito interessante. Porque, de novo, a gente volta na ideia de um balanceamento, um suposto balanceamento do jogo, né? Eu lembro de uma campanha que eu joguei de quinta edição, que eu queria muito usar um item mágico, que era um item mágico muito poderoso, que era um item mágico de controle. Um cajado que você acionava e você fazia meio que um controle mental de criaturas, assim. E a minha ideia era transformar o jogo num jogo com um tema de tirania mesmo, porque eu sabia que se eu colocasse aquilo, alguns dos jogadores iam ceder à sua ânsia de dominar as pessoas e de repente de juntar um exército. Só que é isso, né? Dessas experiências que a gente faz pra aprender, né? O que é o jogar RPG, o que é o que você quer extrair de diversão do jogo, né? Porque era uma época que eu tava jogando um jogo muito focado em combate e aí uma coisa óbvia, que eu não me liguei, né? Se eles pudessem usar esse negócio o tempo inteiro, não ia ter mais encontro de combate, porque eles iam simplesmente controlar qualquer coisa que se movia lá, gnolls,
goblins, seres humanos, tinha lá um limite, etc. Mas assim, isso meio que acabou com a minha campanha, né, lá atrás. E aí, na verdade, hoje em dia eu olho pra isso e penso, cara, que oportunidade perdida, na verdade. E aí, voltando ao exemplo do relógio que pode controlar o sol. Cara, é desse tipo de coisas que. É um desse tipo de coisa que muda completamente o rumo da aventura. O jogo não vai ser mais o mesmo a partir do momento que um jogador encontra um cajado que controla a mente das pessoas ou um relógio que controla o sol. Agora, sua campanha, ela gira em torno necessariamente desse artefato mágico. E, na verdade, aquilo que pra mim antigamente era algo que bloqueava o jogo, que, tipo, desbalanceava o jogo, tirava o jogo do eixo, do controle, pra mim agora é muito interessante. E acho que esse ponto de algo para experimentar abre muito essa possibilidade de deixar o jogo ser guiado para os lugares inesperados que podem tornar sua campanha única justamente por causa disso, né? Então, o que os jogadores vão fazer com um relógio solar que controla o sol? Pô, já me vem na cabeça uma coisa muito louca, que é, um jogador pode pensar, agora eu posso ser um vampiro, porque se eu tenho isso, eu vou fazer o sol nunca mais nascer, eu vou ser um vampiro, sabe? Procurar um lugar pra virar um vampiro. Ou o contrário, né, do tipo, agora eu vou botar um sol eterno, fazer, sei lá, a terra torrar. Enfim, possibilidade de jogos incríveis e muito marcantes, né? Cara, eu acho que é tudo muito questão de. Esse tópico é muito uma questão de consequência também, né? Porque pode ser quebrado, tipo, e tirar o jogo dos trilhos, mas isso repercute em alguma coisa. De alguma forma, isso vai interagir. Esse aspecto do relógio solar me veio na cabeça uma história que eu tava até ouvindo esses dias ali do. Eu não sei se foi Cristóvão Colombo, eu não sei, alguma figura histórica que usou o eclipse, né? Porque eles entendiam como é que funcionava, pra chegar numa galera e falar, ó, daqui a X dias eu vou tirar o sol, sabe? Então, tipo, eu já imaginei a galera chegando, os players chegando na vila e falando que agora eles têm o controle disso e colocando terror na cabeça de quem é ingênuo, de quem não conhece, né? Então, isso gera N implicações em game, cara. Esse aspecto de desbalanço é interessante. É aquela ideia do contraste que a gente tá falando, né? O esperado era entrar aqui, pegar o ouro e sair fora. Agora a gente controla o sol, cara. O que nós vamos fazer com isso, sabe? Então, gera umas dinâmicas muito legais em mesa. É um dos tópicos que eu mais gostei mesmo, cara. Não tem como. Bem, e aí fechando, voltando então à ideia do algo secreto, que provavelmente ninguém vai encontrar. Na verdade, esse ponto fala da possibilidade de uma masmorra continuar em aberto, né? Aquela sensação de que você saiu da masmorra e que ela, por si só, ela não acabou, né? Que ela poderia ter mais coisa ali, de que alguma coisa ficou para trás. Então, que chama os jogadores a voltarem lá, na verdade. E aí, eu falei, né, da aventura Village of Homeland no começo, que é uma dessas aventuras clássicas do D&D, do Gary Gygax, e que tem a ver, então, com o que o Gary Gygax chamava lá de o Temple of the Elemental Evil, né? O templo do Mal elemental. mal elemental, exato. Teve toda uma questão histórica lá na época, né, de que o Gary Gygax então lançou o Village of Homeland falando, vai ter essa sequência, vai ter uma aventura sequência. E essa sequência demorou anos pra sair, sei lá, talvez até uma década, não lembro exatamente, mas demorou muito. E aí saiu essa aventura saiu com vários problemas, etc. Mas aonde eu queria chegar, né? Essa Temple of the Elemental Evil ficou muito famosa. E aí existiu uma aventura que o nome era Return to the Temple of the Elemental Evil, que era basicamente isso, né? Tipo, foi lançada o Temple of the Elemental Evil, né? E aí, na terceira edição, lançaram o Return to the Temple of the Elemental Evil. Acho que essa ideia de algo secreto que provavelmente ninguém vai encontrar também chama atenção para essa ideia, né? De que a masmorra, ela não é um lugar onde você pode escrever assim nela, né? Clear, sabe? Uma coisa meio uma fase do videogame. Passei dessa fase, nunca mais vou voltar aqui. Porque é isso, se você está pensando na masmorra enquanto um espaço do jogo, aquele espaço pode ser um espaço dinâmico. Então, você pode querer voltar lá porque você deu conta de que tinha um item mágico num lugar secreto que você não achou, de repente você achou indício disso em algum lugar, ou algum NPC te disse. Ou de fato, de repente você limpou, você escreveu lá no seu mapinha pessoal, isso aqui está vazio, não tem mais nada. Por quanto tempo aquilo ficou vazio? Né? Vamos supor lá a ideia do forte. Você limpou o forte nessa aventura, no Village of Homeland. Pô, é um forte vazio. Você deixou pra lá porque, você não é o tipo de jogador que tá interessado em fazer esse tipo de jogo, de ter um forte. Não quero ter um forte, quero explorar, quero viajar. Passou, sei lá, 2 meses da sua campanha e descobriu que agora tem um monte de orc ali que tomou o forte, porque se você não quis, outras criaturas desse jogo quiseram, né? Então essa ideia de que a masmorra ela não tem fim, justamente porque, né, é um espaço do jogo, um espaço de exploração
e que não serve só para os jogadores, né? Isso é interessante também, né? Pensar na masmorra como algo que tem a sua própria vida e que está interagindo com o jogo, por mais que ela pareça estar vazia, que ela pareça ter feito o seu papel ali naquele lugar do jogo que era ser explorada pelos jogadores, né? Num jogo, numa campanha, num mapa grande, essa masmorra, ela pode ter então significados que você, jogador, você mestre, ainda não pensou, né? Eu acho isso interessante. Então, o sentido metafórico aqui, né? Do tipo, algo secreto que provavelmente ninguém vai encontrar, pode ser também uma coisa pro próprio mestre, né? Do tipo, no primeiro momento eu pensei que aqui era uma masmorra sobre exploração e matar orcs. Mas depois de um tempo, eu fiquei olhando ali no mapa e pensei, pô, mas e se esse dragão que tá aqui nesse lugar do mapa quisesse vir pra cá, pra esse forte? Então, né, dessa coisa de redescobrir a masmorra, eu acho interessante, né? Então, essa ideia de se tem um Temple of the Elemental Evil que foi destruído, por que não voltar para o templo do Elemental Evil depois de um tempo e ver o que aconteceu lá, né? Essa ideia, então, de revisitar a masmorra, não só de encontrar algo secreto ou deixar algo secreto lá. Cara, a proposta é maneira, não tinha pensado nesse tópico, nesse aspecto, né? Porque, real, tipo, imagina uma campanha grande, assim, que toma bastante tempo, várias sessões rodando, explorando aquele ambiente e, tipo, beleza, a gente tá nessa vila, essa dungeon aqui, clear. Vamos seguir pras outras. Do nada, alguém chega um camponês, alguma coisa do tipo, relatando um problema X naquela região. Fica aquela sensação, tá, mas a gente não tinha terminado tudo lá, sabe? Mas às vezes passou algo, alguma coisa não foi vasculhada, um dos caminhos não foi percorrido e por mais que teve aquela sensação de clear, não é bem assim, né? E aí gera mais jogo, dá aquela sensação de, tipo, caraca, e agora, o que rolou? E aí tu vai redescobrir, pô, bem maneiro mesmo essa ideia. E esse é um tópico que dá pra perceber a empolgação dele, né, cara? Várias partes do texto ali, ele dá pra ver que ele tá empolgado nessa parte, porque é aquela máxima, né? O jogo do mestre começa na preparação e o do mestre jogar duas vezes. Né? Ele joga uma preparando e uma na mesa. Então, realmente, pensar em easter eggs ou referências a outras sessões que teve, ou ao ambiente que tá sendo jogado. Ter alguma coisa que o mestre sabe, que foi aquela sensação que tu falou, tipo, tentando ajudar o jogador ali. Mas que é uma sensaçãozinha boa, né? De tipo, pô, beleza, tem algo aqui, pô, é recompensador, vai gerar uma dinâmica maneira, mas, pô, vamos ver se vai rolar de cair aqui ou não. E aí o mestre tem aquela diversão à parte ali que a galera só vai participar se eles chegarem a encontrar aquilo, né? Então, eu acho isso muito maneiro também, cara. Que é tipo tirar um 20 no dado, né? Ninguém tá esperando, mas todo mundo quer. E aí, quando sai, todo mundo vibra junto, né? E tem a ver também com dar consequências às escolhas dos jogadores, né? Aquela coisa famosa, né, que tem em muitos videogames, por exemplo, você quer matar ou não esse NPC? E aí esse NPC voltar para de repente se vingar no futuro ou para como um aliado, né? E aqui acho que acontece um pouco a mesma coisa, né? Que é você quer ou não dar essa masmorra por terminada? Bem, você deu por terminada, mas as outras criaturas não, né? E aí, cara, aí já é uma opinião minha, assim. Mas eu sou da opinião de que o mestre deveria resistir a essa tentação de contar aos jogadores o que eles deixaram pra trás. Uhum. Esse algo secreto que provavelmente ninguém vai encontrar, pra mim, deveria se manter em segredo, justamente para que essa masmorra provavelmente possa ser reencontrada novamente. Então dá essa nova abertura da masmorra, né? De que, então, essa completude ela não veio. Por mais que você terminou a masmorra, você possa usar ela de novo de alguma outra forma, né? Pô, mestre, mas e aquela sala lá? Tinha uma passagem secreta mesmo? A gente devia ter olhado? E o que o mestre provavelmente deveria responder, na minha visão, seria: bem, não sei, que tal se você voltasse lá e fosse ver? E aí é isso, o jogo continua. Essa masmorra vai tomar novos rumos, novas vertentes, uma nova oportunidade de mestre colocar novos desafios lá dentro, explorar aquela masmorra de uma nova forma. De repente, depois que os jogadores foram lá, explodiram a masmorra, criaturas novas apareceram do subterrâneo, novas criaturas entraram. O segredo que estava lá, que eles deixaram para trás, foi roubado. De repente, eles voltam lá e não descobrem o item mágico que eles perderam, mas descobrem que o item mágico que estava lá foi roubado por alguém. Né? São muitas possibilidades. E acho que tudo isso tem a ver, então, com a ideia de que a masmorra ela não acaba quando os jogadores saem de lá, né? Que ela é um objeto vivo do jogo nas mãos do mestre. Acho que essa é a grande magia, assim, dessa masmorra, né? Pode ser explorada de muitas formas. Exato, cara, eu concordo contigo plenamente, sempre faz isso, essa tortura aí com a gente, mas é algo que eu concordo, também faço em mesa do pessoal perguntar coisas e eu falar, cara, um dia a gente troca uma ideia, ou no final de tudo aqui a gente bate um papo, mas eu concordo que tem que ter coisas que tem que ficar realmente na... Porque é uma sensação boa, faz parte do jogo também, eu acho, né, tipo,
Até em séries, em filmes e coisa do tipo, parece que todo mundo quer saber 100% de tudo, concluir tudo. Ah, beleza, esse é o contexto. Mas quando ficam pontas soltas, cara, o cérebro completa, fica aquela sensaçãozinha que faz parte da experiência, sabe? Então, eu concordo que a completude ali de, beleza, sei 100% disso, olhei tudo, sei tudo, não é tão bom quanto a nuance de ter coisas já serem descobertas ainda, né? Então, eu concordo plenamente, mano. Bem, gente, então esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da discussão sobre o texto da Lista por Masmorras do Arnold Camp, do Goblin Punch. E caso vocês tenham interesse em jogar com a gente, o Discord da Moira Games está aberto. Como eu mencionei no episódio anterior, a mesa aberta da Moira Games está voltando, dessa vez num formato um pouco diferente. Vamos ter umas mecânicas dentro do servidor para você que vai jogar e para você que não está interessado em jogar ou que não tem tempo em jogar. Você vai poder interagir com certas coisas do jogo, que não vou revelar agora, mas caso você esteja curioso, você já pode entrar lá. Em breve vai estar montado o canal do jogo para você poder ver como vai funcionar. A gente vai fazer sessões semanais, você vai poder participar, montar seu personagem e jogar com a gente. Miguel, muito obrigado por sua participação. Espero que você tenha gostado também de discutir aqui com a gente o texto. Valeu, cara. Não, gostei muito. É isso, galera. Participem lá da mesa aberta, que vai ser muito massa. Eu mesmo tô num hype grande aí. Tu vê vários papos que a gente teve aqui no Thomas. A gente cita muito a mesa aberta, porque é o momento da gente explorar, de conhecer coisas novas e... De conhecer gente nova, de conhecer sistemas novos, jogar muitas aventuras novas, muitas masmorras de uma página, espaço propício para isso. E nessa vez o tema explorar jogos novos vai ser grande também, porque vamos jogar um sistema que eu gosto demais, infelizmente nunca joguei, e essa vai ser a oportunidade, um jogo simples, que é gratuito na internet, que se chama The Vanilla Game. É bem simples, tem umas mecânicas muito interessantes de resolução de ataque, como ele maneja a carga, a criação de personagem é bem simples. Enfim, muitas coisas para serem exploradas. Caso você queira explorar o The Vanilla Game com a gente, queira explorar essas aventuras recorrentes na mesa aberta, portões da Moira Games estão abertos. O link está na descrição. Assim como tudo isso que a gente citou durante o episódio. Não, é isso, e se tá naquela preocupação de, tipo, mais uma mesa, não tenho tempo, tá muito corrido aqui... A vantagem da mesa aberta é essa, né? Pode chegar numa sessão, joga, depois não precisa estar na outra compromissado ali. Não tem problema, a gente sempre faz esse ponto de voltar pra guilda, então... Cai um feriadão, tá livre, tá com tempo disponível, entra lá, joga, conhece uma galera. E na próxima, fica interagindo ali no chat com a gente, votando nas dinâmicas que vão ter, enfim. Tem jogo dentro e fora da mesa, né? Exato. E o Discord tá lá pra gente trocar uma ideia também sobre o podcast, sobre o jogo, sobre qualquer coisa que vocês quiserem falar, videogame. Então é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!